Graça e paz, irmãos. Como o pastor já falou, meu nome é Flávio. Tudo na bênção. Então, graças a Deus, né? Hoje, como o pastor falou, vamos falar sobre o amor. O amor que é algo que precisamos conhecer intimamente, porque Deus é amor. Amém? Em 1 João 4, 8, se você tiver Bíblia e for ligeiro no gatilho, abra aí. 1 João 4, 8 ao versículo 16, para a gente iniciar, a gente vai ver a palavra mostrando isso, que Deus é amor. E por Ele ser amor, nós devemos conhecê-lo, porque Ele habita em nós, amém? Sim ou não? Vocês estão aqui? Amém? Bora acordar. Amém? Então João 4,8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 16 diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Todos no amor? Então Deus está em você, amém? Então quando a gente tem essa consciência que esse amor é o próprio Deus habitando em nós, nós temos um chamado a viver uma vida diferente. Porque se o amor está em nós e Deus está em nós, como iremos andar segundo os conselhos do mundo? Segundo a prática mundana, segundo aquilo que não provém do amor. Esse amor de Deus, ele nos foi dado, nos foi entregue. Onde? Na cruz. Cristo morreu, ele nos deu um novo estilo de vida, ele nos fez uma nova criação. O velho homem morreu e agora se fez um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade, amém? Então se a gente tiver essa consciência que esse amor está em nós e que nós fomos recriados em Cristo, o velho homem morreu, foi enterrado, acabou-se, a gente vai deixar de viver segundo os velhos costumes, amém? Por que a gente vai deixar? Porque a gente é bonzinho? Não, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E esse amor é o que nos move a andar nessa vida. Não é pela minha força, não é pela sua força, não é pelo que eu faço, porque você faz, é pelo que Cristo fez, amém? Então, em Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer em nós, por nós, aliás, quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, mortos em nossos delitos, pecados, no pecado de não crer no Filho de Deus, de não reconhecer Jesus como o autor e consumador da nossa fé. A gente estava afastado de Deus, era inimigo, era blasfemo, a gente era o oposto da bondade. Mas mesmo quando a gente era isso tudo, Deus nos amou e colocou o seu amor em nós. E por que que ele fez isso? João 3,16, todo mundo conhece, amém? Deus amou o mundo tanto que enviou seu único filho para morrer por para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então quando a gente recebe esse amor, nós mudamos de natureza, nós mudamos de estágio e passamos para outro estágio. A Bíblia fala que nós fomos retirados do reino das trevas e passamos para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então se houve essa mudança de localidade, agora tem uma mudança de vida que nós precisamos viver conhecendo esse amor e praticando. Porque se a gente fica somente naquilo que acha, naquilo que pensa, não se desenvolve, não cresce, a Bíblia fala que o herdeiro ele tem direito a tudo, mas enquanto ele é criança, ele precisa de um tutor para tomar conta dele, para ele não comprar tudo de confeito, amém? Mas quando o herdeiro cresce, ele vai usufruir da herança. E a Bíblia fala que a gente é co-herdeiro em Cristo. De quem? De Deus. Então, se Deus tem tudo, Deus fez tudo, Deus criou tudo, por que que Ele nos deu o seu precioso amor para morar em nós? Ele quer que a gente viva uma vida aquém disso. Você já parou para pensar? Imagina você que tem filho, que o próprio Cristo disse: vocês que são maus antes de nascer de novo, certo?
Agora ninguém tem a maldade dentro. Agora você nasceu de novo, agora você tem a bondade, amém? Mas Cristo usou um exemplo e disse: vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celeste que está no céu vos dará o Espírito. Então, agora se você nasceu de novo, a bondade foi colocada dentro de você junto desse amor. E o texto diz que esse amor foi derramado pelo Espírito. Para quê? Para que a gente viva uma vida em quê? Na carne ou no Espírito? Então, se a gente tem esse modo de viver, porque a gente vai viver no modo inferior? Vai viver numa situação aquém? É a mesma coisa do camarada ganhar uma Ferrari e querer andar de pé daqui para o centro. Andar um carro, uma moto, o que quer que seja. E deixar em casa a moto, o carro, porque a gasolina está cara. E vou andar de pé. É uma coisa que não tem sentido. Se você tem um carro, você tem condição de botar 1 litro de gasolina e andar com o carro, ou não? Do mesmo jeito, é uma comparação efêmera. Mas se você tem a vida de Deus, o amor de Deus dentro de você, por que você vai andar no pecado? Vai andar na desgraça do pecado e não na graça de Cristo. Amém? Então o amor, meu irmão, o amor é um estilo de vida. O amor é uma forma que tem superior de nós andarmos. Mas só que, para isso precisamos colocar algo na nossa mente. Quando nascemos de novo, a Bíblia fala que somos feitos filhos de Deus, recebemos esse poder. E essa palavra filho no grego, ela é teknon. Teknon quer dizer filho, bebê, recém-nascido. Só que esse texto que eu citei antes, do filho herdeiro, que tem acesso à herança quando cresce, essa palavra é ruiós. É outro tipo de filho, é um filho maduro. Então, para a gente usufruir desse amor na sua totalidade, a gente precisa crescer e se tornar maduro. Se nós não crescermos, se a gente ficar sempre bebezinho, na papinha, comendo miojo, a gente não cresce e vai andar segundo a carne. A Bíblia mostra aqui, em Romanos 5,5. Abra a sua Bíblia para a gente ter um contexto bíblico em cima disso. Romanos 5,5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Em outras versões diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, se nós temos esse amor derramado, algo que é derramado transborda, amém? E se algo transborda, dentro da ilustração de uma vida de amor, é para quê? Transbordar o amor. E amor, deixando um adendo aqui bem claro, amor não é ajeitar, amor não é estar com kikiki, amor não é estar vendo o outro na safadeza e dizer, eita irmão, tudo bem. Não, Jesus chegou para os religiosos representantes de Deus naquele tempo e disse, vocês são filhos de Satanás, porque vocês são mentirosos igual o pai de vocês. E desde o princípio mentem e são firmados na mentira. Jesus amou eles ou não? Sim ou não? Então, amor não é só ajeitado. Amor é expor a salvação, a luz, para que haja mudança. Muita gente tem uma concepção de amor que amor só é quando eu me sujeito ao que fulano está fazendo, porque eu tenho que amar ele, e o bichinho, coitadinho, e o camarada se afundando, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O camarada se afundando, e o outro, não, eu estou amando. Que nada, meu irmão, tu está sendo conivente. E pecado também tem pecado por conivência, porque Tiago diz, aquele que sabe praticar o bem e não pratica, comete pecado. Amém? E se você vê seu irmão dentro do buraco afundando e deixar ele lá, você está cometendo pecado. Afinal de contas, você tem um amor dentro de você, amém? Se você tem um amor, é para quê? Para fazer alguma coisa. Então, esse amor como estilo de vida, nós podemos ver em Gálatas,
capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Se você achar a Bíblia muito diferente, no telão tá projetando ali essa versão, que é a versão transformadora. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana ou da carne. Versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Paulo, em suas cartas, ele diz que a lei veio mostrar o nosso erro, veio mostrar que a gente era pecado, se não existisse, que a gente estava em pecado. Se não existisse lei, a gente não sabia que estava em pecado. O próprio Paulo disse: se a lei não viesse me mostrar que eu estava fazendo algo errado, eu não saberia. E aqui ele diz que contra a prática dos frutos do Espírito não há lei. Ou seja, não há pecado, não há cobrança. Não é mostrado que você está no erro e consequentemente na morte, porque o pecado gera morte. Então, se não há lei, existe um direcionamento para a prática. E se nós praticarmos isso aqui, nós vamos viver seguindo a direção divina. No versículo 25 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não é somente em uma, é em todas. Ah não, mas eu me converti, mas meu braço não é crente. Quem aqui já ouviu isso? Eu me converti, mas esse braço não é crente não. Então tore, porque Jesus Cristo disse que é melhor entrar no céu sem o braço do que ir para o inferno com ele. Amém? É brincadeira, não tore o braço não, tá certo? Mas só que é em todas as áreas da sua vida, essa prática de viver segundo o Espírito, ela é uma certa ordenança da parte de Deus. Porque se Deus, Ele tem uma vontade, amém? Boa, agradável, perfeita. Dentro de bom, agradável, perfeita tem ruim, tem desgraça, tem sofrimento, tem miséria, tem guerra, tem tribulação. Então, peraí, o que é que esse versículo diz antes? Não se conforme com o sistema do mundo, mas transforme sua mente pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem de verdade a boa, agradável, perfeita vontade, amém? Então, se eu não me conformo com o conselho do mundo, que diz que tudo é normal, tudo é de boa, que, é uma mentirinha aqui para eu tirar uma vantagem. Ah não, mas isso aqui eu tenho que fazer uma ajeitadinha aqui. Se eu não me conformo com isso, por quê? Porque o amor de Deus está dentro de mim, amém? Então, eu vou renovar minha mente. Eita, a prática do amor vai fazer com que eu ande nos frutos do Espírito. E se eu renovar minha mente e praticar isso, eu vou experimentar qual vontade? Boa, agradável e perfeita. Então, se a gente segue essa orientação de Romanos 12:2, não se conforma, se transforma, experimenta essa vontade, a gente vai viver em luta, em batalha? Não. Porque na vontade de Deus tem isso para a gente, tem a paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Na cabeça da gente, muitas vezes é criada uma imagem de praia como paz. Uma rede na praia lá balançando, eu estou em paz. Só que a paz que excede todo entendimento vai além disso. É a paz que Cristo conquistou na cruz. E detalhe, ele disse: essa paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz da praia? Tome chicote no lombo, trabalha. Agora eu tenho 30 dias de férias, eu vou para a praia. É ou não é? Mas Jesus disse: ei, eu vos dou uma paz que excede isso, que é além disso. Então essa paz, ela não veio para que a gente seja, de certa forma, carregando um fardo pesado, um jugo arrastando-se.
Mas Jesus Cristo disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, peraí, se o mestre disse isso, por que é diferente? Se eu sou um discípulo dele, um servo dele, um filho de Deus, irmão dele, por que ele disse que meu jugo ia ser leve nele e agora eu vou andar sofrendo, padecendo, levando lapada? Sendo que a prática do fruto do Espírito nos leva a uma vida de paz. Quem bexiga aqui vive em guerra e tem paz? Quem? Alguém? Não tem ninguém não, pastor. Então, se eu estou em Cristo, a paz que excede o entendimento está em mim. Então então por que se levanta coisas na minha vida que querem tirar essa paz? Vocês estão prontos para ouvir? Tem duas coisas que é preciso falar. Jesus Cristo subiu com 3 discípulos e foi orar. Quando ele voltou, tinha um pai do menino lá, disse: olha, eu trouxe esse menino aqui para seus discípulos orar. Nenhum deles conseguiu tirar o demônio dele, não. Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: por causa da sua incredulidade, essa caixa só sai com jejum e oração. Todo mundo já ouviu esse texto, amém? Só que sempre, na maioria das vezes é dito que jejum e oração é que tira demônio. Mas na verdade tem uma palavrinha que Jesus disse antes: o demônio não saiu porque eles estavam incrédulos. Então, peraí, se tem algo travado na minha vida que não está dentro daquilo que um novo e vivo caminho me deu, é por quê? Porque a gente está incrédulo, meu irmão, não tem mistério não. Se a gente está andando em incredulidade, a gente não vai ter acesso àquilo que Deus fez, não. Isso aqui eu não estou falando só de vocês não, eu estou falando de mim também. Porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é a verdade, amém? Então se ela é a verdade e ela diz que por conta de incredulidade não houve a libertação daquele menino, então foi por quê? Foi por causa do jejum e oração? Não, eles tinham que deixar de ser incrédulos jejuando e orando, amém? Então, outra coisa, se nós não temos acesso a isso que Cristo conquistou, é porque estamos de forma infantil, imaturos, incrédulos e não vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Só que quando a gente vai deixando de ser orgulhoso, soberbo, vai se dedicando àquilo que Cristo deixou escrito, vai buscando a verdade, vai sendo livre, a gente vai viver isso aqui. Porque isso não é mentira, isso aqui não é historinha de escola, uma historinha de menino dormir. Isso aqui é a palavra de Deus, a verdade absoluta. A firmeza de Deus está expressa aqui para a gente viver. E se a gente buscar isso aqui, como quem busca tesouros escondidos, a gente vai encontrar aquilo que Cristo proporcionou para nós. Paulo em Coríntios, ele diz algo. Deixa eu achar aqui o texto. É porque tem texto com força aqui. Em Coríntios, 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Paulo escrevendo ao Coríntios diz assim: portanto, não avaliamos, ou seja, não julgamos mais ninguém do ponto de vista humano, olhando da forma natural. Em outros tempos, olhávamos a Cristo apenas do ponto de vista humano. Ponto. O que é que está dizendo isso aí? Que a gente não olha mais ninguém do ponto de vista natural e nem mesmo a Cristo. O que é olhar a Cristo do ponto de vista natural? Alguém sabe? Quando Cristo ele veio à terra por meio de Maria, nasceu, ele estava sendo o quê? Uma pessoa, um ser humano. Ele estava sendo visto de forma natural, amém? Só que Paulo está dizendo aqui: não avaliemos Cristo dessa forma. Por quê? O que aconteceu com Cristo depois? Ele não foi para a cruz, morreu, ressuscitou e agora ele está onde? À direita de Deus, na posição de autoridade. E ele disse: vocês farão coisas maiores, por quê? Eu vou para o Pai.
Então, se ele está lá e diz que a gente vai fazer coisas maiores, a gente tem que olhar para ele como? Como o bichinho que está pregado na cruz? Como o coitadinho que andava em Nazaré com os pés nas terras? A gente tem que olhar ele como ele é. Jesus Cristo, quando voltou, até a parede ele atravessou. O homem entrou lá no meio do povo, que o povo ficou dizendo: oxi, é um fantasma. Não, Jesus Cristo hoje não está no formato humano. Ele é onipotente, onisciente e onipresente como o Pai. E ele está à direita do Pai. E a Bíblia fala que ele está lá, não é só olhando para a gente, eita, olha lá, o bichinho, não. A Bíblia fala que ele está lá advogando, intercedendo, e ele é a ligação que temos com Deus. Quando você ou qualquer crente que entende esse amor, essa verdade, e fala em nome de Jesus, ou anda em nome de Jesus, o poder de Deus opera. Não é por conta do que a gente fez, é por conta do que Ele fez. Nós não precisamos fazer promessas de tolos, julgos de pagar penitência, essas besteiradas todas. Campanha de não sei de quê, campanha de lavar os pés com a água ungida de Israel, essas besteiras, não tem? Porque Cristo consumou um novo e vivo caminho. Se Ele consumou, Ele deu acesso e nos colocou lá. Não foi nós que aceitamos, recebemos, não. Ele nos recebeu porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós tivemos acesso a isso, irmão, precisamos valorizar isso de uma forma maior, buscando aquilo que Paulo disse e que Pedro também confirmou e apoiou: busquem conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Com veemência ele diz: rogo-vos, pois, que conheçam a Cristo. E aqui em Coríntios ele diz: não como ele é em forma humana, mas como ele é agora. Continuando o versículo, diz assim: mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo todo aquele que está em Cristo, agora é a gente. Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Se algo acaba, continua, terminou, acabou. Então, eu tenho uma notícia para dizer a você: você agora não tem vida, a sua vida é de Cristo. Então, se começou uma nova vida nele, aliás, uma nova vida em Cristo, essa nova vida, ela tem um padrão elevado, porque antes, se fosse pego um homem em cima da cama com a mulher, era considerado adultério, levava os dois e apedrejava. Hoje, se o homem olhar para uma mulher e desejar, ele já cometeu o adultério, já cometeu o pecado. Então o nível foi elevado, mas também a graça foi superior. A graça superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aquilo que a gente não tinha poder, hoje a gente tem. Porque Romanos, eu não lembro bem a rua agora, o endereço, mas Romanos diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos não é Gálatas, se eu não me engano. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não lhe domina. E o que é isso, o pecado não lhe dominar? É você viver essa vida aqui baseado no amor, manifestando seus frutos do Espírito. Esses frutos, meu irmão, vai fazer com que a gente ande não com medo do pecado nem de Satanás. Afinal de contas, Satanás foi reduzido a nada por Cristo. Na minha Bíblia tem dizendo assim em Hebreus: Jesus aniquilou o diabo e reduziu ele a nada. Levou ele ao escândalo público, tirou onda ainda com ele arrastando. Escândalo público, naquele tempo quando tinha as batalhas de reis, eles pegavam os reis derrotados, amarravam no cavalo e saíam puxando o rei no meio da rua para o povo ficar vendo a vergonha do rei lá. Jesus fez isso com Satanás. Então agora você não precisa ter mais medo do diabo, amém? Você tem que botar medo no diabo. Porque é como Jesus chegou na aldeia dos Gadarenos. Quando o demônio viu ele, o que foi que o demônio fez? O que é que tu quer, filho de Deus, nos atormentando antes do tempo? Jesus não disse nada, só fez chegar lá. Então, da mesma forma, assim como ele é, você é também no Pai, por conta dele. E se ele expressou essa autoridade, está disponível para a gente também.
Ah, mas eu não estou fazendo. Então por que você não está fazendo, eu não estou fazendo, vai negar o que está escrito? A Bíblia vai virar mentira porque a gente não está fazendo? A Bíblia é a verdade, meu irmão. Você é que tem que se ajeitar, eu tenho que se ajeitar e se enquadrar nessa vida. Porque se a gente continuar chupando chupeta, a gente vai ter sempre um mandando na gente. E você sabe quem é, o pontudo. Vai estar sempre botando jugo em você, botando peso, botando medo. E Jesus ainda diz, ainda na posição que ele está hoje, João, nas suas cartas, nas cartas de João, ele diz assim: temos à direita do Pai um advogado. E se por acaso, olha o que ele está dizendo, e se por acaso pecar, não é para você viver pecando, é se por acaso pecar, temos um advogado à direita de Deus que é justo e fiel e nos perdoará, pois seu sangue purificou a gente da morte, purificou todo pecado. Então, se a gente analisar a palavra e ver Jesus como ele é, a gente vai ter esse auxílio dele, vai ter uma nova vida, vai ter uma manifestação do poder, da glória e da unção, não pelo aquilo que tem umas coisas aí que tem muita gente que pensa que quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais isso, quanto mais aquilo, Deus vai se manifestar mais. Isso aí serve para você se consagrar. A questão da manifestação da unção de Deus, ela é revelada pelo seu Espírito. E o seu Espírito, quando ele vê que essas pessoas que estão num local como esse, desejam o seu Espírito, desejam conhecê-lo, desejam a sua glória, ele vai se manifestar. Porque ele, o Todo-Poderoso, ele criou cada um de nós para relacionamento. E não foi para manipulação. O pecado ele domina e subjuga. Deus em Cristo, ele trouxe liberdade, um novo estilo de vida, uma vida a qual não é mais pesada nem penosa. Então tá bom demais agora em Cristo. Eu não tenho que fazer mais nada. Você tem que renovar a sua mente, não se conformar com o mundo e andar no Espírito. Porque se você andar na carne, quem planta na carne, colhe na carne, colhe corrupção. Então pronto, se você plantar na carne, vai vir desgraça para a sua vida. Você vai estar dizendo: ai meu Deus, eu estou na guerra, estou na batalha, estou na luta. Só que, como eu disse, tinha duas coisas para dizer que impediam esse mover. Uma era incredulidade, e a outra é exatamente a gente estar andando na carne, sendo carnal. Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro 4:12. Eu estou dizendo isso aqui, eu estou lhe mostrando para que não diga: o irmão está dizendo que o povo está carnal. Não, é a Bíblia que está dizendo aqui. Se essas coisas acontecem e não forem por você viver o Evangelho, é por conta de estar andando na carne. 1 Pedro 4:12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Isso aqui ele está falando dessas provações, são oposições a você praticar a verdade. Um exemplo, eu acho que pode falar. Se você chegar no meio do povo que não acredita que pai, mãe e filho é uma família normal, porque tem família de todo jeito, mas que é uma família do padrão de Deus, essas pessoas vão dizer que você é careta, que você é cafona, vão dizer que vocês estão oprimindo ela, mas só que você está vivendo a verdade. Então isso é ser perseguido, é sofrer uma oposição por conta do nome de Cristo, amém? Não só é sofrer uma oposição, eita, é um mártir, como Estevão, por exemplo, esse monte de gente. Mas isso também é uma oposição. E essa oposição, Pedro está dizendo aqui: olha, quando vocês sofrerem isso, se alegre, porque vocês estão sendo participantes daquilo que Cristo passou. Então, estamos revelando que Cristo em nós, amém? Continuando no versículo 14,
Diz assim: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amém? Aí agora o 15, olha aí. Se vocês sofrem, porém que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assunto alheio, falar da vida dos outros, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Tá vendo? Que ou você padece porque está andando na carne, ou vem oposição e perseguição porque você está vivendo o evangelho. E essa oposição tem um detalhe: pode ser oposição por palavras, oposição da lapada mesmo, como sofreu os mártires, e pode também ser só oposição de... Um exemplo, você vai trabalhar no canto, o povo fica fazendo coisa para você não ter acesso a determinado lugar, esse tipo de coisa. Essas oposições, mas não quer dizer que toda oposição seja para que você vire um mártir e não, e sofra e padeça na carne, não. Essa oposição que traz por andar na carne é a famosa que o povo diz que está na batalha, está em guerra e está sendo provado por Jeová. O povo anda nessas coisas e fica dizendo que é Deus que está provando. Fica dizendo que é provação de Jeová, que é isso, que é aquilo. Mas se pararmos e fizermos aquilo que Paulo fala, naquele versículo tão conhecido da ceia: se vós se julgassem, não seriam julgados. Se a gente se julgar, a gente vai ver que a gente está fazendo alguma coisa errada. E por isso estamos padecendo essa luta, essa batalha, esse sofrimento. E ainda, detalhe, junto dessa luta ainda vem Satanás dar uma focinha. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor buscando quem possa tragar. E se você deixou ser tragado, então você agora se aliou ao capeta. Agarrou-se com ele aqui e disse: agora bora sofrer junto. Está na sofrência gospel lá os dois. Bem acompanhado, não está? Então, qual o segredo? É andar no Espírito, entendendo o amor e viver esse amor. Não tem 7 passos de como andar no amor, não. É praticar o amor. Não tem arrudeio. Porque o pessoal gosta muito de enfeitar. Tem uma imagem de... Quem aqui já assistiu filme? Todo mundo, né? E nos filmes, o que é que acontece com aqueles guerreiros romanos? É tudo de escudo, de espada, é uma briga, é espadada até umas horas, né? Aí o pessoal vê Efésios 6: se revistam da armadura de Deus. Aí, eita, eu vou botar um escudo, eu vou pegar uma espada. Só que o texto ali está falando: olha, depois de vocês fizerem isso, fizeram o quê? Andar em fé, esperança e amor. Depois você analisa em casa se aquelas indumentárias da armadura não são isso: fé, esperança e amor. Porque é falar a palavra, é escudo da fé. Analise isso. Depois que você se revestir da armadura, permaneça o quê? Firmes. Por que permanecer firmes? Porque a nossa luta não é contra a carne, não sangue, né? Não tem um versículo na sequência? Só que essa luta quer dizer o quê? Um empurrar o outro. E quem é o opositor de Cristo? Então Satanás vai se opor e vai querer tirar a gente do lugar onde está. Onde é que a gente está? Eu falei desde o princípio: a gente saiu do reino das trevas para o reino da luz. Hoje a gente está em Cristo, amém? E o diabo vai querer se opor, vai ficar naquele vai e volta, e nós vamos ter que permanecer firme. Essa é a luta. Não existe briga de faca, briga de escudo, não. Tem a representação do escudo, porque Paulo estava onde? Quando escreveu a carta, não foi em Roma? E em Roma tinha soldado. Soldado estava na guerra, soldado tinha espada, soldado tinha capacete, soldado tinha escudo. E ele estava falando para aquele povo. Ele ia falar o quê? Pega a camisa da Sulanca e bota. Ele não ia dizer isso. Ele ia dizer: olha, pega a armadura, pega a couraça, pega o capacete. Por quê? Mas só que a gente quer uma mente de Hollywood para estar brigando com o cão. Alguém aqui já brigou com um defunto?
Já? Então como é que a gente vai brigar com Satanás se Satanás foi reduzido a nada? E aí? Você briga, mulher varrendo na casa, briga com a poeira, né? E Satanás, que nem poeira é, que foi reduzido a nada. Agora, se por acaso andares na carne, aí você está bem acompanhada, como eu disse. Você, eu, qualquer um. Mas se a gente andar no Espírito, conhecendo a verdade, sendo livre por meio dela a cada dia, a gente não vai ter essa briga, a gente não vai ter essa luta, a gente não vai ter essa guerra. Alinhando os pontos, a Bíblia não funciona quando a gente é incrédulo e anda na carne. Quando a gente anda no Espírito e busca conhecer a graça de Cristo, não olhando como Ele era, mas como Ele é, a gente vai andar uma vida superior. Ah, então quer dizer que você não tem problema não, né, irmão? Tem. Só que a diferença de ter problema e casar com ele é diferente. Problema vem para todo mundo. Agora tá casado com ele, perdendo sono, sem comer, doente, aperreado. Eu já vivi muito isso. Olha aí, minha mulher, vive mais? Vive? Pronto. Acontece, eu vou fazer o quê? Se não dá para resolver, uma hora vai vir a sabedoria de Deus e vai ser resolvido. Aí o que é que adianta? Cristo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Crede em Deus, e crede também em mim. Se a gente for pegando essas coisinhas, a gente vai ver que foi formado para nós um caminho que, se a gente andar nele, a gente vai estar, meu irmão, sendo literalmente aquele versículo que Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Loucura para o mundo, mas para nós que fomos salvos. Então, se a gente viver nesse caminho, o mundo vai ficar doido com a gente, porque vai vir situações, a gente não vai agir na carne, vai agir de forma que possa resolver sensatamente. Se irar não é pecado se você chegar até certo ponto, porque o próprio texto diz, né? Se ire, mas não peque. Mas também, se você for daquele povo, igual o pastor diz muitas vezes, que trema assim, não tem quando tá com raiva, aí tem que dominar a carne. Já vá pro chuveiro, joga uma aguinha na cabeça para esfriar o juízo. Porque senão você vai expressar o quê? Vai expressar o fruto do Espírito gritando com os outros, brigando. Tem um texto aqui que fala, Efésios 5, versículo 11. Efésios 5:11 diz: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Ou seja, tudo que vem do fruto da carne e das obras que foram manifestas por Satanás é inútil. É inútil. Então, se é uma coisa inútil você quer para a sua vida, vai estar carregando algo que não é necessário, que não presta. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, fazendo o quê? Expondo-os à luz. O que é expor à luz? Quando eu estou fazendo um pecado incubado, ninguém sabe, mas Deus sabe. E se eu não expor a palavra, que é a luz, a palavra é a lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Se eu não expor e não deixar, o que é que vai acontecer? Como os mais jovens dizem, vai de arracha para baixo, né? Vai para o inferno, vai padecer, vai sofrer na carne se não se arrepender. E é um sofrimento que não tem fim, é um sofrimento eterno. O camarada leva uma topada dentro de casa, fica agoniado, botando remédio, botando gelo. Imagina o camarada levar uma topada no corpo todo, que não tem fim. Imagina só.
Sem contar que a chama não apaga e o germe não morre. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquele germe que cria em carne, tapuru. Pronto, o bicho daquele andando no seu corpo e você sentindo a dor, comendo a carne e o fogo pegando eternamente. É algo terrível. Mas para isso se manifestou Cristo, trazendo salvação a todo aquele que nele crê, para que a gente não passe por isso. Tem o lado horrível, mas tem o lado abundante. Cristo, ele veio fazer isso. Não porque a gente merecia, porque a gente era inimigo de Deus, mas porque Deus nos amou. No versículo 12 diz assim: é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Ou seja, a palavra vai iluminar isso, vai mostrar isso. E como eu disse, aquele que for achado nessas coisas que Paulo diz, né, que é vergonhoso até mesmo falar, vai ser mostrado pela palavra, confrontado. Se não mudar, vai sofrer eternamente. Não adianta ajeitar o evangelho para agradar ninguém. O evangelho é simples: salvação em Cristo, condenação sem ele. E para nós que recebemos esse amor, essa condenação foi retirada. Todo mundo sabe aqui que é salvo, né? Por meio do que Cristo fez, recebemos isso. Mas também, se vivermos dissolutamente no pecado, isso aí é mudado, você sabe também, né? Porque salvação, ela pode ser perdida pela prática das obras da carne. Então, se houver essa mudança, também é perdido aquilo que foi construído em Cristo. Às vezes, a gente passa bastante tempo se esforçando para fazer algo. Por exemplo, dieta, academia, essas coisas. Academia mesmo, o cara vai, sofre. Aí daqui a pouco bebe um copo de refrigerante, pede tudinho. E imagina o camarada chegar aos 45 do segundo tempo e perder a salvação. Está diante de Cristo e Cristo dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Imagina. Então por isso que a luz, ela deve estar constantemente em nossa vida, para que a gente não seja pego nesse dia e passe a eternidade afastado de Deus. Ah, mas o irmão não veio pregar de amor. Isso não é amor, não. Querer que todo mundo seja salvo e viva uma vida numa graça superior, numa graça abundante, isso não é amor, não. Na carta de João, 1 João 4:20. 1 João 4:20. Diz assim: se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, se nós sabemos que o amor é Deus, Deus derramou o seu amor, a porção dele dentro de nós. Nós temos agora uma graça abundante que precisamos conhecer para deixar de ser menino de chupeta e passar a ser herdeiro em Cristo, exercendo tudo aquilo que ele conquistou. E nós ainda estamos igual menino buchudo, se bicando. Me dê meu lápis. Não, esse lápis é meu, eu quero vermelho. Não, eu quero azul. Brigando um com o outro. Como é que a gente vai amar Deus se a gente não ama o irmão que está na frente da gente? Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Aí Deus lá de cima: é mesmo. E aquele ali? E aquele ali?
E aquele da igreja tal? E aquele da igreja tal? Amém? Então, se a gente não ama quem está vendo, não exerce esse amor que está derramado em nós, naquele que está na nossa frente, como a gente está amando aquele que a gente nunca viu. Precisamos trazer esses conceitos de pensar na forma que a Bíblia diz para a nossa vida. Porque quando a gente para e pensa em algo, a gente começa a exercer aquilo de uma forma melhor. Porque a gente medita, a gente busca. É por aqui, é por ali. Não, isso aqui está errado, então deixa de fazer. Agora eu vou fazer o certo aqui. Essa é a nossa vida. Nós temos que, como eu falei, né, Romanos 12:2, não se conformar a renovar nossa mente, para que a gente experimente a vontade de Deus. Se não for assim, a gente vai passar ano, entra ano, faz aniversário, rompe ano, e é a mesma coisa. É só agarrado na chupeta. E por que isso não funciona? Porque a incredulidade da gente ainda está agindo. Ah, não, mas isso aqui. E por que não está assim? Porque está assado. E essa luta? Porque está andando na carne. Não, mas e isso? Porque não está amando o irmão. Não, mas é aquilo. Eita, eu estou roubando aqui um dinheirinho do meu marido. Não, mas e esse outro? Não, é porque eu estou fofocando da vida dos outros. E nada de acontecer. Mas quando a gente realmente entende que esse homem, cheio de safadeza, morreu, e agora foi levantado em Cristo um homem em verdadeira justiça e santidade, a gente vai andar diferente, irmão. Porque se a gente ficar, eu digo a você sinceramente, eu até já falei pro pastor, às vezes o camarada chega na igreja, fica só sentado de cara para cima, é melhor estar em casa. Porque não está fazendo nada, ele está perdendo só o tempo da vida dele. Se não gasta gasolina de carro, mas gasta o chinelo. Você tem que fazer valer a pena o seu deslocamento até um lugar onde se reúne para o quê? Ser estimulado a praticar o amor. A Bíblia mostra que não devemos deixar de se juntar e um estimular o outro a praticar o amor, não. Está escrito lá em Hebreus. Se juntar, falar a palavra, falar a Bíblia. Até tem muita gente que compartilha em internet besteira para rir e tal. É pecado? Não, depende. Se você estiver rindo dos outros, Mas se você tem uns negócios de gato, de coisa que o povo ri, beleza. Só que se você usar isso somente para isso, eu vou dizer um negócio aqui. O mundo jaz no maligno. Amém? A Bíblia diz que é para a gente remir o tempo. E se a gente perde o tempo em rede social, que rede social ela serve para expandir o que está sendo pregado, para mostrar e tal, serve. Só que se a gente gasta mais tempo na rede social do que na Bíblia, a gente está seguindo o quê? Está seguindo o padrão do mundo, que jaz no maligno, ou seja, está andando segundo o curso do mundo e está tendo como nosso seguidor não, como é a pessoa segue, como é o nome? O nosso influencer principal, Satanás. Porque seu Instagram está sendo a imagem dele. Como assim a imagem dele? Ele está roubando seu tempo todinho. E você está ali, de vez de estar remindo o tempo, está gastando o tempo com besteira. E se for, rede social, WhatsApp, telefone, televisão, o que quer que seja. Tem até um negocinho que o povo diz, né? Que o cabo está em cima do muro, aí o anjo fica, venha. Aí o diabo do outro lado calado. Por que tu não está chamando? Não, porque o muro é meu. É a mesma coisa. Ou você sim, se não. Ou você está em cima do muro. Porque o que passar disso vem do diabo.
é de procedência maligna. Então, se a Bíblia nos aconselha a buscar conhecer a graça, e a gente está gastando mais tempo vendo os cachorros latir do que lendo a Bíblia, então a gente está em cima do muro. Amém? E está sendo influenciado por quem? É Deus que está fazendo você não ler a Bíblia? É? Todo mundo ficou calado. Se você está perdendo seu tempo influenciado por Satanás, claro, porque Deus não vai fazer com que você não conheça Ele, vai? Deus quer que você o conheça. Você acha que Deus vinha toda tarde falar com Adão para quê? Só para passar tempo, é que Deus estava entediado. Eu vou lá conversar com Adão para jogar a conversa fora, foi? Não, Deus vai ter relacionamento com Adão, assim como Ele quer ter com a gente. Em Cristo, o último Adão, foi restabelecida essa comunhão, porque Ele é o acesso ao Pai. Amém? Então, medite aí e não fique com raiva de mim não, porque senão você não vai para o céu. Amém?